Oi, gente, bom dia. Muito bom dia nesse dia 18/11. Hoje é aniversário da irmã Hortência. A irmã Hortência é uma bênção muito grande. Minha irmã, Deus abençoe a senhora. Que Deus conceda à senhora muitos anos de vida, muita paz, muita saúde. Que Deus derrame sobre a vida da senhora poderosas bênçãos dos céus. Tá? Nesse dia 18, nós vamos conversar sobre a palavra de Deus baseado no capítulo 5 de João, que é o mesmo texto que eu li ontem à noite, que fala sobre um paralítico. O texto que a gente leu, o texto registrado em João 8, fala do encontro de Jesus com um homem que era paralítico e vivia 38 anos naquela condição, deitado numa cama, num tatame, ao lado de um tanque em Betesda. Na porta do templo, numa das portas do templo, o templo tinha 12 portas, e uma das portas do templo era a porta das ovelhas, por onde as ovelhas entravam. Esse homem estava ali, já há 38 anos, paralítico naquela condição. O texto vai dizer que muitos enfermos estavam ali. Vamos ler o que diz aqui os versículos 5 e 6. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Interessante que os versículos anteriores vai dizer que diante desse tanque tinha uma multidão de pessoas enfermas, mas o texto do versículo 5 e 6 fala que Jesus viu esse homem, somente esse homem. E eu sempre fiquei perguntando para mim mesmo sobre essa questão, né? Gente, por que Jesus não curou todo mundo que ele viu? Porque tinha uma multidão de pessoas ali. Em alguns momentos fala que Jesus curou multidão de pessoas, mas em muitos momentos vai dizer que ele não curou determinadas pessoas. Qual a razão da seletividade de Jesus? Por que ele olha com um olhar de misericórdia e cura algumas pessoas e outras pessoas parece que ele ignora, ele não cura, fica do mesmo jeito? Por que será que acontece isso? Por que será que muitas vezes ele não olha para a minha aflição? Por que será que às vezes parece que ele não atenta para alguma coisa que está acontecendo comigo? Eu estou clamando por uma cura, por uma intervenção direta e nada acontece. No caso desse homem aqui, ele só podia levantar da condição que ele estava por uma intervenção direta. A Bíblia diz que o homem tentava se arrastar para se jogar na água, mas ele não conseguia fazer isso. Havia pessoas que, com enfermidades menos agressivas do que a dele, que conseguiam passar na frente, chegar primeiro nas águas que eram sacudidas por um anjo, segundo a tradição que ele tinha ali. A primeira coisa que a gente vê é que a paralisia desse homem, ou uma das paralisias que esse homem tinha, era uma paralisia religiosa. Ele estava preso numa tradição, a tradição de que um anjo ia mexer aquela água. E Jesus liberta ele dessa tradição, dessa ideia religiosa de que elementos são capazes de trazer cura. Jesus tira ele dessa condição. Mas por que não tirou os outros, né? Também no capítulo 9 de João, fala que Jesus estava passando e viu um cego de nascença. E ele curou aquele cego. No capítulo 9 de Mateus, fala que ele passou na coleteria e viu Mateus. Então Jesus vê algumas pessoas de forma específica. E na vida dessas pessoas ele atua de uma maneira pontual, né? Por que será que tem essa seletividade, né? Por que será que acontece assim? E é sobre isso que a gente quer conversar aqui hoje. A primeira coisa que a gente percebe e a gente sabe é que Deus olha com um olhar de misericórdia e amor para todas as pessoas. Todas as pessoas que estão no mundo, as 7 bilhões e tantas pessoas que estão nesse mundo, são olhadas por Deus com um olhar de misericórdia. São olhadas por Deus com um olhar de amor. Né? Deus não escolhe as pessoas a quem ele vai amar, mas ele ama a todos de forma igual. Né? A ênfase de Jesus era a salvação eterna. A ênfase de Jesus não era fazer sinais e prodígios. Fazer uma cura, multiplicar pães ou fazer qualquer tipo de sinal podia desviar a verdadeira atenção das pessoas naquilo que ele veio fazer. Jesus tinha uma missão, ele era o Messias. E a missão do Messias era salvar as pessoas. A missão do Messias era tirar as pessoas da maior situação, da situação mais terrível que elas estavam, que é a situação do pecado, e conduzi-las para uma vida nova, uma vida restaurada de dentro para fora. Então essa era a maior missão dele. E ele não ia se furtar a essa missão. Ele não podia fazer sinais em muitas pessoas, porque algumas pessoas iam ficar presas nos sinais
A gente tem essa mania, a gente tem essa facilidade, essa tendência de ficar preso no sinal. Ficar preso no sinal, ficar preso no milagre, ficar preso na cura. A gente vai atrás de Jesus por causa daquilo que ele é capaz de fazer no sentido físico, trazer uma cura física, trazer um bem material. As igrejas, por exemplo, que anunciam bens materiais como dádiva divina, e somente os bens materiais como dádiva divina, estão sempre cheias. Então Jesus, a mensagem dele estava direcionada ao fato de transformar as pessoas em novas criaturas, novos seres humanos. E essa mensagem não vende. Mas para algumas pessoas, a cura aconteceu para essas pessoas testemunharem que o Messias esteve entre nós. Essas pessoas foram testemunhas oculares em seus próprios corpos, como este homem enfermo, em seus próprios corpos provaram do toque do Messias, que transformou suas vidas em outra vida, em uma vida muito melhor. Então eles não falavam de um discurso que ouviram do Pedro, do João, ou de quem quer que seja. Eles falaram de uma experiência com a qual eles viveram. Talvez Deus esteja te dando experiências que podem ser amargas, podem ser boas. Vários tipos de experiência você está vivendo, para você testemunhar acerca do seu encontro com Ele. Para você saber que se não fosse Ele, isso não teria acontecido. Para você apregoar e dizer que o que está acontecendo na sua vida tem uma intervenção divina, para as pessoas saberem que você esteve com Deus ou está com Deus. Entende? Porque o milagre que acontece na nossa vida não é para a gente tão somente, é para propaganda mesmo. É para que as pessoas saibam. Jesus curou um homem de espíritos malignos, registrado lá em Marcos capítulo 5, né? Saiu daquele homem uma legião. Aquele homem era um problema muito sério para a sociedade. A Bíblia diz que ele nem morava em casa, ele morava no cemitério, todo amarrado com corrente, ele quebrava as correntes. O homem era um perigo. E aí Jesus chega e liberta aqueles homens dos demônios, e aquele homem quer ficar perto dele, porque ele sabia que se eu ficar perto de Jesus, os demônios não voltam. Jesus falou, não, volta lá para sua terra, vai lá no meio do seu povo, vai lá, conversa com o pessoal, deixa o pessoal te ver. E o pessoal te vendo em sã consciência, te vendo tranquilo, liberto dessas legiões de demônios, eles vão saber que você teve um encontro com um poder superior, um poder muito maior, o poder de Deus. Então as pessoas, quando olham para a minha vida, para a sua vida, elas querem ter certeza de que eu tive um encontro com Deus. Não é o meu discurso, é aquilo que Ele faz. Então o sinal, o prodígio, o milagre, a bênção, qualquer coisa que aconteça, a prosperidade que acontece, a saúde que acontece, a salvação ou libertação ou o livramento de alguma situação que eu vivenciei, serve como um luzeiro que aponta assim, olha, Deus passou por essa vida aqui. Deus passou por essa vida aqui. Pode ouvir o que eu tenho a dizer, porque eu tenho uma experiência com Ele. Esse homem podia falar isso. Ao sair, quando Jesus falou assim, levanta, toma a tua cama e anda, era o maior testemunho. Aquele homem ficou 38 anos deitado ali. O que as pessoas sabiam daquele homem era o aleijado do tatame. Talvez esse fosse o apelido dele. Se alguém falasse assim, aqui, onde você... No WhatsApp, lá uma mensagem, onde você está? Eu estou aqui perto desse homem aqui do aleijado do tatame. Esse que está 38 anos. Esse seria uma referência, ele já se tornou uma referência de alguém que era visto sempre deitado ali com essa enfermidade. Não tem um negócio desse, quando você passa no calçadão, no Juiz de Fora ou em algum outro lugar, você já não sabe que tem algumas pessoas, são figuras já emblemáticas daquele lugar ali? Assim também era esse homem. Talvez ninguém ali tivesse ficado tanto tempo quanto aquele homem tenha ficado, 38 anos. Então ele já era uma referência do lugar ali. De repente Jesus fala, levanta, o que seria inédito, todo mundo ia olhar aquele homem em pé, gente, o que aconteceu? Toma a tua cama e anda. Quando Jesus fala toma a tua cama e anda, e a Bíblia diz que aquele era um dia de sábado, Jesus está dizendo para aquele homem, está sugerindo para aquele homem desafiar a lei judaica no sentido de religião, ou seja, desafiar a religião judaica. O judaísmo não trabalha no sábado. E carregar a cama é um trabalho. Tanto é que os líderes religiosos foram logo atrás desse homem e falaram, o que você está carregando a sua cama? Que trabalho é esse que você está fazendo? Eles nem se importaram dele estar curado. Aí o homem falou assim, olha, um homem, que eu não sei quem é, porque eu não vi o rosto dele, falou, levanta, toma tua cama e anda. Eu levantei, tomei minha cama e estou andando. Então ele não só chamou a atenção dos demais enfermos que estavam ali, que começaram a perceber, gente, o que aconteceu com Joaquim? Ele levantou, gente, ele estava enfermo ali, agora levantou, está andando.
que está acontecendo com ele? Que poder foi esse? Porque Jesus fez isso e desapareceu, rapou fora, não ficou ali. Jesus vai encontrar ele depois, lá no templo. Ele entrou, Jesus encontrou ele lá. E falou, e aí, tá gostando de andar? Tá feliz aí porque você tá andando? Tá tranquilo? As pernas estão boas agora? Então vai e não peques mais. Aí ele entendeu que aquele que falou com ele era Jesus e que tinha sido a razão da cura dele. Então, a seletividade de Jesus não é a seletividade para a salvação e não é a seletividade porque ele ama mais um do que o outro, mas é por causa de propaganda. Se a sua vida está sendo abençoada, anuncie as bênçãos. Se você é uma pessoa que Deus tem aberto portas, tem abençoado, anuncie as bênçãos. Faça conhecer que você esteve com Jesus que te abençoou. Faça conhecer diante das pessoas que o olhar de Jesus te alcançou nesse sentido. O próprio Jesus vai falar que em Israel havia muitas viúvas em Israel. Mas ele fala assim, Elias foi enviado somente àquela viúva da cidade de Serepta. Então tinha muitas viúvas e era um período de 3 anos e meio de seca. As viúvas todas passando necessidade financeira, passando fome. E Jesus falou que Elias foi enviado somente à viúva de Serepta. Deus enviou Elias para esse profeta. Assim como Jesus foi enviado por Deus para alcançar alguns corações, que alcançar todos os corações na verdade, mas alcançar com um olhar de misericórdia para alguns corações específicos, para que esses lhe fossem testemunho. Entende? Então, todos os perrengues que Paulo passou, Paulo fala sobre isso, todos os perrengues que ele passou, todas as lutas que Pedro passou, todas as lutas que os demais apóstolos passaram e outros discípulos passaram, estavam anunciando que eles tiveram um encontro com Jesus, a tal ponto que eles não puderam recuar, mesmo que solto às feras, mesmo que jogado diante dos leões, mesmo que com armas na cabeça, né, lanças na cabeça, flecha e tudo, mesmo sendo ameaçado, ele falou, não posso recuar, porque eu estive com ele. Eu estive com ele. E essa experiência é mais forte que qualquer outra coisa que eu possa ver na vida. Então, o olhar de Jesus, para algumas pessoas específicas, nesse sentido de bênção, é para chamar essas pessoas a uma responsabilidade, a responsabilidade do testemunho. Então, se você é uma pessoa abençoada por Jesus, se você considera que Deus escuta suas orações, se você já percebeu isso, que Deus escuta suas orações, que as coisas funcionam para a sua vida, na sua intimidade com Deus, anuncia isso. Diz para as pessoas que é possível ter um encontro com Jesus e ter a vida transformada por Ele. É isso que Ele está querendo te chamar para fazer. Que Deus nos abençoe e nos dê uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor. Wanda, um grande abraço para você, Sandra também, Carlinha, Flávia, todo mundo aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.